Esse caso que a gente acompanhou das estudantes universitárias em Bauru, essa realidade, esse tipo de atitude, tem nome, é etarismo, é o preconceito por idade. É o assunto para a gente discutir e entender melhor agora no quadro Papo de Quinta. Para conversar com a gente sobre esse assunto aqui no Mulher Demais, recebo o psicólogo Ranieri Brito. Bom dia, Ranieri, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. É sempre um prazer estar aqui no Mulher Demais. Bom dia a todas as telespectadoras. Prazer é nosso, né? Vamos falar sobre esse assunto e para o nosso papo ficar completo, claro que eu conto com a sua participação. Você já sofreu esse tipo de preconceito por causa da sua idade? Já tinha ouvido falar sobre etarismo? Tem dúvidas sobre esse assunto? Manda aí sua mensagem pra gente. O WhatsApp do Mulher Demais está na tela, é o 991050400. Vai mandando perguntas, compartilhando com a gente a sua opinião. O WhatsApp tá aqui comigo, tá? Antes de qualquer coisa, né, Ranieri, eu acho que é importante falar sobre o conceito. O que é o etarismo? Explica pra gente. Bem, Bruna, de acordo com a OMS, etarismo é qualquer preconceito ou discriminação que esteja relacionado diretamente à faixa etária, né? Seja com a pessoa, um isolamento proposto por a pessoa ter uma idade diferente das demais ou coisas desse tipo, né? Então, qualquer exclusão ou discriminação relacionada a esse aspecto é classificado como sendo um etarismo. A gente viu muito esse vídeo aí sendo compartilhado e foi um vídeo que, bom, gerou revolta, né? Porque a gente vê aí adolescentes, jovens, no comecinho aí da vida, achando que por serem jovens podem definir aí outras pessoas pela idade também, dizendo assim, 40 anos não pode mais estudar não deve estar mais na universidade não, já devia estar aposentado. Esse preconceito vai muito dos jovens para as pessoas mais velhas? É o mais comum, Ranieri? Não necessariamente, muito embora seja raro acontecer o contrário, mas às vezes também acontece. Eu vou até narrar o que me aconteceu há um ano, mais ou menos, né? Eu estava na clínica e chegou lá um senhor, né, me abordou e queria falar um pouco sobre o caso dele e tal. Eu até direcionei ele para o meu consultório e ele falou lá, né? E eu até apontei alguns possíveis direcionamentos que a gente poderia adotar num processo terapêutico. Ao final da minha conversa, ele olhou para mim e disse, quantos anos você tem? E aí eu falei a minha idade e ele disse, infelizmente pela sua idade, você não vai poder entender o meu problema, né? Tudo bem, ele foi embora. Tempos depois ele voltou, né? Iniciou o processo comigo, né? E hoje ele está lá, né? E vez outra, ele lembra dessa passagem, né? E até, talvez, ressignificando, né? Que não tem idade para diversas coisas, né? Não existe essa questão, esse critério de idade está relacionado a algum tipo de limite para se desenvolver algum tipo de trabalho ou projeto que seja. Nesse caso, num primeiro momento, ele não acreditou na sua competência enquanto profissional. Pelo fato de ter uma idade... É mais jovem, então. Exatamente. Mas é menos comum Mas que é isso menos aconteça, comum, é menos comum. Ranieri? Geralmente acontece com maior frequência com pessoas mais velhas, né? Sim. Maior idade, né? A gente viu aí o exemplo, né, das estudantes, mas que tipo de conduta ou frases, por exemplo, que caracterizam ou escondem esse preconceito? Olha, por mais que seja coloquial ou rotineiro na nossa vida, a gente termina, até por uma questão cultural, adotando e repetindo várias frases, né? Eu acho que tem até uma arte aí, né, que a gente direcionou para o pessoal ler, né? Então, frases do tipo, né? Você não tem idade para isso, né? Ou qual o segredo de estar tão conservada, né? O pessoal atribui que, a partir de uma idade, não pode ter uma jovialidade na aparência, né? Não pode estar conservada. Qual o problema disso, né? Querendo ou não, é uma frase que subliminarmente traz consigo um certo preconceito, né? Você parece mais jovem, né? Querendo não atribuir aquela jovialidade à idade que a pessoa tem, né? Sim. E aí, pelo exemplo, tem diversas outras frases, né? Que a gente sempre está usando no dia a dia e, lógico, né? A partir do entendimento do que é etarismo, é sempre bom evitar, né? Como qualquer outro preconceito, né? Porque isso de fato termina causando um isolamento da pessoa que é discriminada, querendo ou não, desenvolvendo até outros sintomas ou outras intercorrências na vida dessa pessoa. Exato, e a gente vê aí, né, que muitas vezes pode parecer até um elogio você dizer assim, nossa, mas você parece mais jovem. Mas você trazer a jovialidade de uma pessoa como um elogio, esconde esse
preconceito, não é, Ranieri? Então, a gente está essa imagem e muitas vezes a gente nem imagina, né? Olha só, tem até um exemplo ali, ó. Desculpa perguntar, mas quantos anos você tem? Né? Você tem agora esse exemplo, né? Sim, sim. Pois é. Ela está velha demais para isso, ou você não tem capacidade para isso, sempre relacionando a idade, né? Seja mais jovem ou seja mais velho, né? A gente tem aqui vários relatos de telespectadoras que acompanham o Mulher Demais. Estou lendo todos aqui através do nosso WhatsApp. A Nilda dizendo assim, ó, não acho que você tem idade para sonhar e realizar seus sonhos. Eu terminei o ensino médio com mais de 40 anos de idade. Não tive problema algum com os meus colegas de sala, eles sempre me chamavam para fazer os trabalhos juntos. É a Nilda Almeida de Mangabeira 3. Que bom que essa realidade dela é diferente da que a gente viu, né, Ranieri? Sem dúvida, eu fiquei refletindo bastante quando eu vi esse vídeo. Eu até criei uma caixa de perguntas lá nas minhas redes sociais e fiquei me perguntando, né? Se parássemos aos 40, o quão a gente perderia, né, de realizar ou buscar muitas coisas, né? Sim. A gente está sempre no processo de desenvolvimento e se reinventando, né? Então, hoje mais do que nunca, e que bom que isso está ficando cada vez mais comum, as pessoas aos 40 fazerem novos cursos universitários, totalmente diferentes, às vezes, da primeira formação, ou às vezes até iniciando uma primeira formação, porque, repare bem, não existia nesse vídeo que viralizou, você percebe uma ausência muito grande de empatia. Sim, completamente. Né? Existe, não deveria estar fazendo porque tem 40 anos. Mas depois, inclusive, veio à tona, né, toda a história da mulher que foi discriminada, e você vê que era uma pessoa que por diversas vezes tentou fazer um curso superior, mas por várias adversidades na vida ela não conseguiu. Né? Então, não existe essa empatia, né, até para procurar chegar mais próximo, até desenvolver ali com ela, ou desconstruir qualquer tipo de dificuldade que ela possa ter, né? Apenas criticar e isolar, né? Criticar e descartar, né? Eu lamentei bastante, assim como diversas pessoas que interagiram lá nas nossas redes, e infelizmente é algo que ainda é muito comum na nossa sociedade, e a gente tem que estar sempre combatendo isso, né? Essas frases que a gente colocou há pouco, por mais simples que sejam, mas vez ou outra a gente escuta rotineiramente. Então, uma vez tendo esse entendimento, é sempre bom evitar. Sim, é tão comum que é a realidade da Eliane, colocou aqui pra gente no WhatsApp do Mulher Demais. Obrigada por compartilhar com a gente. Ela disse que quando foi fazer o curso técnico de enfermagem, ficou muito triste, porque isso aconteceu com ela. Ela precisou parar o curso, ela tem 50 anos de idade. Lamento, viu, Eliane, profundamente. É tão comum que a gente já está vendo aqui alguns relatos parecidos aqui no WhatsApp. Dúvida. Se a pessoa se depara, se sofre com esse tipo de preconceito, o que é que deve ser feito assim, Ranieri? Qual a atitude que essa pessoa deve tomar? Porque naturalmente a tristeza surge, né? E esse sentimento de não, vou abdicar, vou desistir, não aguento isso. O que é que pode ser feito? Olha, a pessoa por si só que sofreu esse tipo de discriminação, ela deve pedir ajuda, ela deve contar com apoio, com a rede de apoio, no próprio meio em onde ela estiver, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai reprimir, mas com certeza também terão outras pessoas que com certeza darão um braço a ela, e são com essas pessoas que ela deve formar uma cadeia ali de apoio, de amparo, de fortalecimento e até de proteção, né? Contar também com apoio familiar, muitas das vezes, caso essa discriminação ocorra no ambiente acadêmico, seja no ambiente de trabalho. Então, sempre contar com apoio familiar, né? Explicar a eles qualquer tipo de frustração ou angústia que esteja sendo gerada a partir desse tipo de preconceito, e sempre fortalecer essa cadeia de apoio, né? Buscar, às vezes, a depender da consequência, uma ajuda também de um profissional, né? E é sempre importante, qualquer tipo de discriminação, ela cogita também um tipo de crime. Sim. Então, externalizar e expor esse caso em qualquer ambiente que você sofra é importantíssimo para que as pessoas ali, de alguma forma, haja e remedie ou até cancelem esse tipo de situação que geralmente ocorre nesses ambientes. Pois é.
Então, Eliane, aqui, ó, diante da orientação do nosso psicólogo Ranieri Brito, eu desejo do fundo do meu coração que você volte, que você permaneça, ainda que difícil nesse ambiente, ao seu sonho. E sonhos não envelhecem, é a sua vida que está em jogo, é a sua capacitação, aquilo que você planejou para você mesma. Então, de verdade, estou aqui super na torcida para que tudo isso mude também. Eu acho que um dos objetivos do Papo de Quinta é trazer essa reflexão, até para uma pessoa dizer, poxa, realmente eu tenho essa atitude de reconhecer que está errada e fazer uma mudança aí de vida também. Então, torço para que você mude aí, viu? Essa perspectiva. Ranieri, a gente volta já a conversar, viu? Com certeza. Tudo certo. Inclusive, você que está aí em casa, pode e deve interagir comigo pelo nosso WhatsApp. É o 991050400. Daqui a pouquinho a gente segue falando sobre etarismo, o preconceito por idade, aqui no Papo de Quinta. E também pode participar com a gente através do nosso Instagram.